Gálatas capítulo 6, a partir do 6. Pela manhã nós vamos meditar do 6 ao 10. Gálatas 6, do 6 ao 10. O texto que o Guilherme leu na introdução verdadeiramente faz uma introdução àquilo que nós vamos meditar agora pela manhã. Então, na semana passada nós começamos o capítulo 6 e Paulo falou de disciplina. Eu até falei que a comunidade da igreja era uma comunidade terapêutica, que ela tratava o pecador, ela tratava os dramas, ela tratava os problemas das pessoas. Mas uma comunidade terapêutica, ela também tem que botar a mão na ferida, ela também tem que exortar, ela também tem que disciplinar, para que a pessoa entenda o que está acontecendo e seja tratada. Então, na semana passada a gente falou isso, que a igreja é uma comunidade terapêutica. Ela exorta, ela disciplina, ela chama atenção, mas ela cuida, ela trata, ela sara as feridas das pessoas. E agora nós vamos ver que Paulo vai falar que além de uma comunidade que trata, que cura, que é terapêutica, a igreja é uma comunidade diaconal. E uma comunidade diaconal, o próprio nome já diz, é uma comunidade de diáconos. E a palavra diácono é servo, já falei isso aqui, é escravo. Ela serve para servir uns aos outros. E a gente serve uns aos outros com aquilo que a gente tem. Às vezes você tem como o Guilherme bem falou mais cedo aqui na introdução, uma situação financeira boa, você pode servir alguém com uma ajuda financeira. Mas às vezes o que você tem para dar é um abraço, é um ombro, é o ouvido para ouvir aquela pessoa falar dos seus dramas, às vezes é uma oração, é um conselho, não deixa de ser um serviço. Então a igreja é uma comunidade diaconal, ela serve para ajudar os irmãos mutuamente. Nós vamos nos ajudando, nós vamos servindo uns aos outros, nós vamos trabalhando um na vida dos outros e compartilhando aquilo que Deus nos tem dado, porque na verdade a gente só compartilha aquilo que tem, aquilo que a gente não compartilha. Então, isso também tem que ficar muito claro na nossa mente, porque senão a gente perde de novo o conceito de igreja. Vira um clube, vira uma academia. E clube, academia, shopping, cinema, é tudo muito bom, mas não é igreja. Igreja é para que os irmãos vivam em família, em união, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, sustentando uns aos outros, chamando a atenção quando tem que chamar, mas é para isso. Para amar, para aquele que se sente só, saber que aqui tem um ombro amigo, para aquele que às vezes em casa não tem muita abertura para conversar com seus familiares, poder encontrar dentro da igreja alguém para conversar. Talvez aquele que dentro de casa tem um pai que é um pouco distante, encontrar aqui pessoas mais velhas que vão representar um pai espiritual, que vão falar, aconselhar, caminhar junto. Então esse é o intuito da igreja. Ah, pastor, a gente é perfeito? Claro que não. A gente consegue fazer isso, pastor, 100%? Não, mas é isso que a Bíblia nos ensina, é disso que Paulo vai falar. Então, no comecinho do 6, ele falou isso, olha, a igreja é terapêutica, ela trata, ela mete a mão na ferida e cura. E agora ele vai dizer, mas nós também trabalhamos abençoando uns aos outros. 6, vai dizer assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então Paulo começa aqui dando uma instrução para que aqueles que estão sendo instruídos, aqueles que estão sendo alimentados, edificados, ensinados pela palavra, contribuam, participem, aquele que ensina de todas as coisas boas. Então essa é a primeira orientação que Paulo dá acerca do serviço uns aos outros. E Paulo diz assim, olha, vocês que estão recebendo instrução de alguém, tratem aquele que está ensinando vocês de maneira que vocês abençoem essa pessoa com todas as coisas boas que fazem parte da vida de vocês. Então você percebe que desde os tempos antigos, desde o início da igreja, já havia um ministério cristão, onde alguns presbíteros, pastores ou bispos, a Bíblia também traz essa nomenclatura, tomavam posições de ensino, de instrução, de liderança e conduziam a igreja. Aí Paulo diz, olha, então o que vocês devem fazer para com essas pessoas? Levem a eles, façam com que eles sejam participantes de todas as coisas boas que acontecem na vida de vocês. E todas as coisas boas envolvem tudo, tanto sustento, tanto contribuição, como também
compartilhar bênçãos espirituais, alegrias, momentos que está acontecendo na sua vida, que aquele que vos instrui deve participar disso. Então, em outras vezes, Paulo também vai falar disso. Em 1 Tessalonicenses, para a igreja de Tessalonicenses, Paulo vai dizer o seguinte sobre o ministério cristão, capítulo 5, versículo 12: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então Paulo diz, olha, tratem as pessoas que presidem, que trabalham, que lideram, com apreço. E aí ele segue e diz assim: e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Então você percebe, Paulo diz, olha, o amor e a consideração é por causa do trabalho. Quando o trabalho daquele que instrui, quando o trabalho daquele que lidera é um trabalho fiel na palavra do Senhor, vocês devem tratá-lo com máxima consideração, viver em paz uns para com os outros. E aí no versículo 17 Paulo diz: orai sem cessar, inclusive por essa situação, para que a igreja entendesse que era obrigação dela ter uma reciprocidade para com aquele que instrui, ensina e lidera. Nós, e aí eu estou falando agora no âmbito geral, nós devemos aprender esse princípio, é um princípio universal, princípio da reciprocidade. A gente tem que aprender a ser recíproco para com aqueles que nos abençoam e para com aqueles que fazem parte da nossa vida. A gente tem que entender que a vida é feita de uma troca, e o ideal é que a gente sempre esteja pronto a responder e corresponder às pessoas na medida que elas nos respondem e nos correspondem. Então Paulo exorta a igreja a suprir adequadamente aqueles que lideravam. Lá em Romanos também, falando nesse tema, só que agora falando com os gentios, Paulo diz assim em Romanos 15, versículo 26: porque aprouve a Macedônia era uma região de gentios, e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres que vivem em Jerusalém. Paulo está dizendo, olha, os gentios se juntaram e levantaram uma oferta para abençoar os pobres de Jerusalém. Tá, Paulo, o que você quer dizer com isso? Aí Paulo diz assim no versículo 27, isso lhe pareceu bem para os gentios. Por quê? E mesmo lhes são devedores. Então Paulo diz, olha, porque os gentios são devedores dos judeus cristãos, tá, gente? Por quê? Paulo vai dizer, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, ou seja, se por meio do judaísmo, se por meio dos judeus convertidos, a bênção chegou aos gentios, aí Paulo diz assim, eles também devem servi-los com bens materiais. Então o que Paulo diz? Olha, os gentios, nada mais do que justo vocês ajudarem os seus irmãos que estão passando necessidade, judeus, tendo em vista que por meio dos judeus convertidos, inclusive eu, Paulo, um judeu convertido, o evangelho chegou até vocês. Então se os judeus convertidos são canal de bênção espiritual, nada mais do que justo que vocês supram as necessidades dos judeus. Então isso era uma verdade, queridos, sempre foi uma verdade. Mas quando a gente fala sobre sustento, principalmente de liderança, a gente tem que tomar cuidado com dois erros. O primeiro é muito comum, e aí com certeza você conhece muitos casos desse tipo, é o caso da ganância, daquele que lidera, daquele que preside, daquele que instrui, daquele que ensina. Infelizmente, hoje é um assunto tão complicado falar sobre sustento dos líderes espirituais, pelo fato de alguns líderes terem se tornado extremamente gananciosos, extremamente gulosos, a ponto de quererem enriquecer com o ministério cristão, e não é isso que a gente vê na Bíblia. Então esse é o primeiro ponto, a gente tem que tomar cuidado para que o coração do líder, daquele que instrui, daquele que preside, daquele que trabalha, não fique ganancioso a ponto de querer fazer da igreja simplesmente um banco, fazer da igreja simplesmente um meio pelo qual ele vai arrecadar mais e mais e mais dinheiro. Em contrapartida, a gente tem que tomar cuidado também com outro erro, que é o outro extremo, que é algumas igrejas se portarem de pão durismo, né?
algumas igrejas que têm condições de sustentar um ministro, ou até outro, ou até um professor. A gente tem igrejas que contratam professor, que contratam dirigentes, igrejas que contratam operadores de som, líderes de louvor. Então a gente tem igreja que tem condições de fazer isso e o faz. Mas a gente tem igrejas em contrapartida que têm condições de sustentar os seus obreiros e não fazem simplesmente por uma questão de pão-durismo, de segurar o dinheiro. Já falei isso, eu participei de uma igreja, enfim, que quando tinha atividade das crianças, às vezes as crianças tinham que fazer campanha, tinham que vender as coisas para arrecadar dinheiro. Aqui a gente faz, mas quem faz é o adulto. A gente faz cantina, a gente pede os irmãos para colaborar. E em contrapartida, eu fiz parte de uma outra igreja que quando tinha a festa das crianças, a gente metia a mão no caixa e gastava o que tinha que gastar, porque o dinheiro era nosso e era para ser envolvido e investido na nossa própria igreja, no nosso próprio benefício. Então a gente tem que tomar cuidado com esses dois pontos, certo? Alguns tesoureiros, eu brinco muito sobre isso, alguns tesoureiros acham que vão chegar no céu com um saco cheio de dinheiro e vão falar para Jesus: aí Jesus, olha quanto eu consegui juntar lá na igreja congregacional de tal lugar. Eu vou falar: pô, é uma grande bobagem. É fato que uma igreja tem que ter uma reserva. É fato que uma igreja tem que estar preparada para uma crise. Às vezes um irmão cai doente, às vezes precisa de uma operação, às vezes precisa de um exame caríssimo. A igreja tem que estar preparada para isso, para chegar junto. Às vezes precisa de um remédio. Então é bom que a igreja tenha um caixa, é bom que a igreja tenha um dinheiro guardado. Mas ficar guardando até sei lá quanto, irmãos, isso é uma grande bobagem. Sabendo que, como a gente bem ajuda aqui, tem crianças que precisam de ajuda, tem pessoas que precisam de ajuda. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ganância do líder ou pão-durismo da igreja. A gente tem que fugir desses dois extremos e caminhar no meio termo para que a gente tenha uma vida saudável. Então, versículo 6, Paulo está falando sobre isso. Cuidado, participem de todas as coisas boas daquele que instrui. Isso é um serviço da igreja para aquele que vos serve. Isso é um serviço daquele que vos serve para a igreja. É a reciprocidade. Versículo 7 vai dizer assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, na sequência dessa história de que nós devemos fazer o bem, nós devemos abençoar, nós devemos ser uma comunidade diaconal, Paulo diz: olha, cuidado, hein? De Deus não se zomba. Vocês estão achando que estão enganando a Deus? Aquilo que vocês semearem, vocês vão colher. Se vocês semearem ingratidão, vocês vão colher ingratidão. Se vocês semearem pão-durismo, vai colher pão-durismo. Se você semear a ganância vai te alcançar. Então cuidado, a lei da semeadura e da colheita, ela é universal. Você não pode semear uma coisa esperando colher outra. Você não pode semear maldade achando que vai colher bem. Você não pode semear para a carne achando que vai colher para o espírito. Você não pode semear inimizade acreditando que vai colher amizade. Então cuidado com isso. Então Paulo diz: olha, não se engane. Deus vai cobrar, Deus vai exigir, e Deus está passeando no meio do seu povo, passeando no meio da sua igreja e avaliando como nós servimos uns aos outros, como nós lidamos uns com os outros nessa questão de sermos todos diáconos, de sermos todos servos uns dos outros. Como disse o Guilherme bem no início, como a gente lida quando a oportunidade bate à nossa porta e nós temos a oportunidade de fazer o bem. Somos diáconos ou não somos? Somos avarentos ou não? Somos pão duros ou não? E aí, não, de novo, não se prenda, não se restrinja às coisas materiais. Estou falando de todas as coisas. Estou falando de uma oração, de um conselho, de um perdão, de um abraço, de um conforto, de caminhar junto. Estou falando disso, de ser amigo, de ser companheiro. Tudo isso faz parte do serviço cristão. Então talvez você fale: pastor, eu ganho tão pouco, eu sou pensionista, eu sou aposentado, não sobra nem direito para mim. Irmão, não me interessa. Ainda que você não tenha condições de abençoar alguém financeiramente, não me interessa. Eu tenho certeza que você tem todas as condições do mundo de abençoar alguém espiritualmente, sentimentalmente. Tenho certeza disso. E talvez dinheiro seja o que menos importa nessa hora. É que a gente às vezes se prende muito na questão financeira. Mas Paulo deixa bem claro: não se engane. Se você semear, você vai colher. E aí a gente tem que entender uma coisa: vivemos nesse mundo, fazemos escolhas, e considere essas nossas escolhas, essas nossas decisões como semeadura, como sementes que plantamos. Irmãos, é inevitável, a gente vai colher.
O problema é que a gente vive numa época em que as pessoas querem tomar decisões, querem fazer escolhas, não, eu vou fazer isso, mas depois não querem colher a consequência das suas escolhas, das suas decisões e daquilo que faz, das suas atitudes. Por exemplo, essa semana eu falava sobre isso no gabinete. Os pastores cansam, se desdobram, se esgoelam em falar para os mais jovens, e aí tanto menino quanto menina: cuidado, não se relacione com quem não tem a mesma fé que você, cuidado, não entre em julgo desigual, cuidado, não se envolva. Mas a galera entra por aqui, sai por aqui. Não sou ditador, não sou dono de ninguém, não posso obrigar ninguém a conceber ou deixar de conceber um relacionamento. Cada um toma as suas escolhas, cada um toma as suas decisões. Mas uma coisa é certa: não se engane, aquilo que você semear, você vai colher. Então, se daqui 2, 3, 5, 10 anos você estiver passando uma vida, Deus que me perdoe falar um negócio desse, infernal, você estiver vivendo uma vida isolada, você estiver vivendo uma vida de solidão, você estiver vindo todo domingo para a igreja sozinho, você estiver vindo para a igreja e tendo até problemas dentro de casa porque está vindo para a igreja, você sofrer problema para criar o seu filho, você ensinar uma coisa e seu marido, ou vice-versa, ensinar outra, você trazer um princípio para casa e seu cônjuge trazer outro. Irmãos, não se engane, aquilo que você semeou lá atrás quando era jovem, você está colhendo agora. Eu estou falando de um aspecto, mas todos os aspectos da nossa vida são relacionados com isso. Aquilo que você semeou quando era mais jovem, quando era adolescente, ou quem sabe até depois de adulto, você vai colher, mais cedo ou mais tarde, mais rápido ou mais devagar. Mas não dá para fugir. Dá para remediar? Dá. Ah, pastor, dá para consertar? Dá. Mas você vai colher da mesma forma. Da mesma forma você vai colher. Você pode fazer aquela colheita ruim, aprendeu, agora eu vou começar a semear direito, agora eu vou tratar o solo, agora eu vou mudar a semente, agora eu vou mudar a maneira de plantar. Beleza, dá para fazer, mas não tem jeito. Aquela semeadura, aquela semente que você lançou, ela vai brotar e inevitavelmente vai trazer problema para a sua vida. Então, gente, é uma lei universal, é causa e efeito. Eu causei uma coisa, vai me trazer um efeito. É lei, é física, é universal, é natural. Então cuidado com isso. Dei um exemplo de jovens, mas eu poderia usar vários exemplos. Você fica meses sem ler a Bíblia, você está semeando, vai colher tempestade na sua vida, vai colher fraqueza espiritual, vai colher problema, vai colher pecado. Pô, pastor, estou passando por um vento, estou passando por uma tempestade, estou passando por uma tribulação. Quanto tempo você não lê a Bíblia? Meses sem orar, meses sem participar de uma reunião de oração. Está semeando, irmão. Depois vai colher. Pastor, estou colhendo um problema. E aí quer que o pastor seja mágico e resolva. Não dá, são meses plantando, sem orar, sem orar, sem orar. Aí quando a colheita vem, você quer resolver tudo e quer que o pastor resolva. Não dá, irmãos. Então assim, eu poderia fazer 1 milhão de aplicações aqui, mas o fato é, cuidado. Cuidado, a nossa vida é feita de semeadores, a nossa vida é feita de plantações. Claro, se você tivesse uma igreja herege, agora o pastor estaria falando que você tem que semear uma oferta muito boa para que você colha 3 vezes mais. Mas não é isso, gente. A gente está falando de coisa espiritual. Coisa espiritual. Coisa espiritual. A gente semeia todo dia, ainda que você não perceba, ainda que você nem se dê conta disso. A gente semeia todo dia e daqui a pouco a gente está colhendo capim. Está semeando só erva daninha, quer colher um roseral bonito. Não dá. Vamos lá? Versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, no que concerne coisas espirituais, Paulo diz, só tem 2 semeaduras e 2 colheitas. No que diz respeito, por exemplo, no que diz respeito à sua profissão, tem muitas semeaduras. Você pode escolher muitas profissões, e você vai colher aquela que você escolheu. Mas no que diz respeito às coisas espirituais, você só tem 2 semeaduras. Ou você semeia para a carne, ou você semeia para o Espírito. E consequentemente só tem 2 colheitas. Ou você colhe para o Espírito, ou você colhe para a corrupção. Ou você colhe vida eterna, ou você colhe morte eterna. Então, no que diz respeito à vida cotidiana, você pode escolher muita coisa. E muitos caminhos podem te trazer boas consequências. Muitas faculdades, muitas profissões, muitos empregos. Mas quando a gente está falando de coisa espiritual, não se engane. Ou é para o Espírito, ou é para a carne.
ou é corrupção, ou é vida eterna. Não dá para fugir. Então Paulo diz, olha, cuidado. Já nessa vida, a gente percebe algumas pessoas colhendo consequências boas, outras colhendo consequências ruins. A questão é, na vida eterna isso vai se agravar muito mais, porque você percebe, quantitativamente, as consequências são iguais, quantitativamente. Eu semeei a vida toda para a carne, eu vou colher morte eterna, passar a eternidade longe de Deus. Mas eu semeei a vida do Espírito, eu vou viver a vida eterna, vou passar a eternidade com Deus. Então, quantitativamente, a quantidade é a mesma, morte eterna ou vida eterna. Mas qualitativamente, gente, é completamente diferente. Enquanto uns vão passar a vida afastados de Deus, numa tristeza e numa vida maldita, outros vão viver a vida eterna com Deus. Então, a quantidade é a mesma, mas a qualidade é completamente diferente. Por isso que vale a pena, às vezes, abrir mão de alguns desejos, de alguns momentos, de algumas provações, de algumas tentações, de algumas seduções, que só vão durar momentos, só vão durar segundos, para que a gente possa, de forma qualitativa, herdar uma vida eterna, herdar uma qualidade de vida, da qual só o Senhor pode nos dar. Mas então, irmãos, cuidado, Paulo está dizendo, só há duas semeaduras no campo espiritual, e só há duas colheitas no campo espiritual. E aí, o William Hendricks vai dizer, olha, semear para a carne é permitir que o seu corpo, a sua carne, o seu pecado, faça o que bem entende, domine a sua vida. E semear para o Espírito, aquilo que o próprio Paulo já falou, é produzir cada vez mais o fruto do Espírito, alimentando as coisas que vêm de Deus. Então Paulo deixa bem claro isso. Então, cuidado, irmãos, de novo, de Deus não se zomba. Paulo começa o versículo 7 dizendo assim, não vos enganeis, como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, Deus não está enganado não. Você pode estar enganando o pastor, você pode estar enganando a igreja, você pode estar enganando seu marido, sua esposa, você pode estar enganando todo mundo, mas cuidado, você pode estar enganando até você mesmo, porque Paulo diz, não vos enganeis. Então Deus você não engana. Se você está plantando carne, vai colher corrupção, não dá para enganar Deus. A gente engana o professor da faculdade, eu já fiz durante um tempo isso, mas Deus não dá, você vai colher aquilo que estiver plantando. Versículo 9, e aí fazendo um link no que o Guilherme leu na introdução do nosso culto, e não nos cansemos de fazer o bem, porque é seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Percebe que o contexto é o mesmo. Paulo diz, a seu tempo ceifaremos. Então Paulo ainda está falando de colheita, Paulo ainda está falando de semeador e colheita. Só que agora ele falou, olha, se a gente não se cansar de fazer o bem, ou semear o bem, fique tranquilo, no seu tempo nós vamos ceifar, se não desfalecermos. Então a sequência é a mesma, e agora a ideia da colheita muda para um contexto geral, e Paulo diz, façam bem. E o que mais me chama a atenção aqui, como eu já falei, o bem não se limita a ajudar os pobres, o bem principalmente envolve que nós nos ajudemos, nos suportemos, nos possamos abençoar uns aos outros no decorrer dos dias. O bem não se limita a ajudar o pobre, não é isso que eu estou falando aqui, já expliquei sobre isso. Talvez o bem, eu poderia dizer o bem, lembrar do versículo 2 que a gente pregou semana passada. Paulo diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, ajudando uns aos outros, estamos fazendo bem a todos. Mas o que me chama a atenção aqui, é que Paulo começa o versículo dizendo assim, e não nos cansemos de fazer o bem. E aí o que está implícito aqui? Que Paulo está revelando uma fragilidade minha e sua. Nós constantemente cansamos de fazer o bem. Parece algo meio contraditório, não parece? Parece algo que não se encaixa muito com o espírito cristão. Mas vamos ser sinceros, mesmo sendo crente, não tem hora que a gente perde a paciência de fazer o bem? Não tem hora que a gente quer mais? Tem hora que a gente já está por aqui? Tem hora que a gente já está cansado? Então Paulo está revelando aqui isso. Nós somos tão frágeis, o nosso coração é tão pecaminoso, nós somos tão tendenciosos ao comodismo, a nossa vida,
que a gente prefere não fazer o bem, porque fazer o bem cansa, fazer o bem é uma prática, fazer o bem requer esforço. Lembra, gente, nós somos pecadores, então o nosso natural é não querer fazer o bem, a não ser que seja para a gente mesmo ou para alguém da nossa família. Mas a Bíblia vem e nos diz: faça o bem sem olhar a quem, faça o bem a todos. A gente vai falar sobre isso no próximo versículo. Faça o bem. Então fazer o bem é esforço. Ler a Bíblia é esforço. Pastor, estou cansado, leio um capítulo, me dá sono. Eu sei, acontece comigo também. Orar é esforço. Pastor, começa a orar, eu durmo orando. Eu também, é esforço. Pastor, quero perdoar, mas está difícil. É esforço. A prática do bem requer esforço, porque o nosso normal é permanecer parado no nosso cantinho, vivendo a nossa vida. Deixa a vida me levar, já diria o profeta Zeca Pagodinho. É o nosso lema, é o nosso lema. Mas aí Paulo diz: eu sei que vocês podem cansar. Outra coisa, quer ver o que cansa a gente também de fazer o bem? Você vai se identificar nisso, eu me identifico. Às vezes a gente cansa de fazer o bem porque nem sempre a recompensa vem na hora. A gente faz o bem e toma na cara direto. A gente faz o bem e não recebe nada de volta. A gente faz o bem e a pessoa que está recebendo nem muito obrigado dá. A gente faz o bem e a pessoa que está recebendo mete o pé depois que recebe a bênção que queria. Então isso também cansa, porque a gente, como seres humanos que somos, a gente espera a recompensa nessa vida. Mas Paulo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque há seu tempo. Paulo está dizendo que é no nosso, é no tempo de Deus, no tempo que Ele determinou. E pode ser que a nossa recompensa só chegue na glória. Pode ser que você olhe a vida toda por alguém, pode ser que você ajude a vida toda a alguém, pode ser que você abençoe aquela pessoa 20 vezes e não receba nada em vida. Ô pastor, isso é duro demais, eu sei, isso é muito ruim, isso é muito chato, mas a Bíblia diz que o nosso galardão está no céu, que a nossa recompensa maior está na glória, que a gente não deve trabalhar esperando nada aqui nesse mundo. É horrível isso, eu sei. Por que é horrível? Porque a nossa carne não gosta disso. A gente quer ser recompensado, e é por isso que tem muita gente cansado da obra cristã, e tem muita gente cansado na obra. Tem pastores cansados na obra, tem gente cansado da obra e não quer nem mais pisar na igreja, porque infelizmente não entendeu esse ponto principal, que nessa vida, irmãos, a gente não deve esperar nada dos homens, nada dos homens, porque eles vão nos decepcionar, eles vão nos abandonar, eles vão nos trair. Fizeram com Jesus, gente, fizeram com Cristo, e vão fazer com a gente. E aí, qual atitude tomar? Você pode ficar cansado da obra, meter o pé. Você pode ficar cansado na obra e começar a viver uma vida mais ou menos. Ou você pode olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e falar: não interessa, meu galardão está no céu. Não interessa, o meu Salvador vê. Não interessa, o meu Salvador há de me recompensar. Não me interessa, pode demorar, mas a minha recompensa vem. Pode ser que fulano ganhe todas as bênçãos dele nessa terra, mas talvez ele não ganhe a vida eterna, e eu ganharei. O que importa é o que eu estou semeando. Eu estou semeando no Espírito, eu estou semeando tendo certeza de que na glória a minha recompensa há de ser correspondida. Esse tem que ser o nosso pensamento. É fácil? Não é. É tranquilo? Não é. Requer esforço. Por isso Paulo diz: não nos cansemos. E aí eu comecei dizendo: eu também me canso, porque não é o meu intuito aqui dizer que sou melhor do que ninguém, nem pregar aqui uma mentira. Mas eu me canso, mas eu sei qual é o certo. Às vezes eu me canso, largo de mão, deixo para lá, mas depois o Espírito me incomoda e diz: não se canse de fazer o bem, porque o teu galardão está no céu, a tua recompensa vem de Deus. Você faz ao Senhor e não ao próximo, ainda que você faça ao próximo diretamente, mas no última instância você está servindo ao Senhor. Não é isso que Jesus diz? Olha, todas as vezes que derem água a um que tiver sede, deu a mim. Toda vez que cobrir alguém que estiver nu, cobriu a mim. Toda vez que visitar um encarcerado, visitou a mim. Toda vez que ver alguém enfermo e ajudar, fez por mim. Porque todas as vezes que fizerdes a um dos pequeninos, fizeram para mim. Então, irmãos, a gente tem que tentar treinar a nossa mente para que a gente consiga viver assim.
Às vezes a gente vai ter crise, às vezes a gente vai ficar muito chateado, muito decepcionado, mas levanta a cabeça e vamos para a próxima, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Então grave isso, a recompensa pode demorar. Talvez os Gálatas estivessem pensando assim: poxa, a gente largou o paganismo, a gente largou os falsos deuses, largamos a promiscuidade, largamos um monte de coisa errada, pô, e Jesus não volta, Jesus não vem, essa história que Jesus vem não acontece nunca, o galardão não vem, essa história de morar no céu não chega. Poxa, eu virei crente, estou sendo perseguido, eu virei crente, estou tendo mais problema, eu virei crente e Satanás se levantou mais ainda contra mim. Talvez os Gálatas estivessem pensando nisso. Pô, eu virei crente, as coisas pioraram, e aconteceu isso comigo no início da minha conversão. E aí você começa a ficar cansado. Estou cansado de fazer o bem, pô, estou cansado. Então guarde isso, irmãos, pode demorar, mas a vitória é certa no nome de Jesus. Pode demorar, mas no devido tempo de Deus nós colheremos, porque a recompensa ela é pela graça, a recompensa ela vem no nome de Jesus, e não de acordo com aquilo que a gente faz, não de acordo com aquilo que a gente faz. Então não desanime, Paulo diz: então não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não desfaleça, irmãos. Versículo 10 vai dizer assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, vírgula, mas principalmente aos da família da fé. Então Deus conserva o seu povo, Deus mantém o seu povo perseverando, Deus mantém o seu povo fazendo bem uns aos outros, Deus mantém o povo dele aqui na terra para que ele seja sal e luz. Deus nos colocou aqui com um propósito: glorificar o nome dele acima de todas as coisas, mas também fazer o bem. Essa é a melhor forma de esperar a vinda de Jesus, essa é a melhor forma de esperar o nosso galardão, essa é a melhor forma de esperar a nossa recompensa que está no céu. E aí, não devemos levar em conta raça, cor, sexo, religião. Uma vez, vou até falar o nome que eu tenho certeza que ele não vai se importar. Uma vez o Sandro me perguntou se ele poderia doar uma cesta básica para uma pessoa que era espírita. Eu falei: com certeza. Com certeza. Não vejo problema algum nisso. Doe a cesta básica. Então, quando a Bíblia diz façamos o bem a todos, é a todos, sem distinção, sem preconceito, sem separatismo, sem hipocrisia. Façamos o bem a todos, até porque o amor de Deus foi derramado sobre todos, ele rompeu todas as barreiras. Nós éramos pecadores dos mais diferentes, dos mais tipos que existia, uns muito, outros pouco, uns piores, outros menos piores, mas todo mundo ruim, todo mundo pecador, todo mundo condenado, e o amor de Deus nos alcançou. Deus não queria saber se a gente era branco, preto, magro, gordo, rico, pobre, novo, velho. Deus simplesmente nos salvou, nos amou. Então nós devemos fazer o bem a todos, mas contudo, entretanto, todavia, isso não quer dizer que exista prioridade na vida do crente, tanto que Paulo coloca uma vírgula e diz: principalmente aos da família da fé. Então o bem é a todos. Quando tivermos oportunidade, enquanto tivermos oportunidade, faça o bem a todos, mas tem um porém, tem um parênteses. Quer ver uma coisa? Quem aqui é pai? Quem aqui é pai tem família, tem primos, irmãos, sobrinhos, amigos. Quem aqui é pai tem essa gama familiar em volta de si. E se você é pai, você sempre que pode, você faz o bem a uma dessas pessoas: sobrinhos, primos, irmãos, tios, parentes distantes. Mas uma coisa eu tenho certeza: existe uma prioridade. A sua prioridade é com os seus filhos, a sua prioridade é com a sua família mais próxima, porque é o ministério que Deus te deu, é a obra que Deus te deu, é o bem mais precioso que Deus te deu. Então, ainda que tenhamos às vezes oportunidade de fazer o bem a um colega de futebol, a um colega de trabalho, façamos. Mas se você coloca na balança, eu não estou querendo aqui, não me entenda mal, mas se você colocar na balança um filho de um lado, um colega do trabalho do outro, irmãos, é evidente, inclusive a Bíblia manda, a balança vai pesar para a família da fé, a balança vai pesar para os seus filhos, para a sua esposa. Mas se você pode,
faça o bem a todos. Mas se você tiver que pesar, a nossa responsabilidade maior, e Deus vai nos cobrar sobre isso, a nossa obrigação maior é com aqueles que fazem parte da nossa família da fé e da nossa família que Deus nos deu para criar, para conduzir e para sermos chefes de família. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, olha o que Paulo diz a Timóteo. 1 Timóteo 5,8. Ora, 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Muitos crentes erram nisso, gente. Muitos crentes erram nisso, porque muitos crentes acham que por terem se tornado crentes, devem agora tratar mal a sua família, que é ímpia ainda, tratar mal os seus parentes que ainda talvez não confessam Jesus. E eu já vivi uma fase assim, vivi uma fase onde achava eu que meus primos tinham sido ingratos para comigo, e comecei a tratá-los com indiferença, afastá-los da minha vida. Mas aí, a Bíblia diz que quando a gente faz isso, quando a gente não cuida dos da própria casa, nós negamos a nossa fé, nós damos testemunho para que as pessoas dizem: aquilo ali é um crente de Araque, aquilo ali é um crente 7-1, crente que nada, não fala com parente, não trata bem os da própria casa, não abençoa os seus. E cuidado com isso, tem muita gente vivendo debaixo desse jugo. O pastor bota um jugo tão grande na pessoa, e é claro, a gente tem que saber mediar essas coisas, mas o pastor ou a igreja às vezes bota um jugo tão grande na pessoa, que a pessoa passa o dia na igreja, ou passa a semana na igreja, e abre mão dos seus afazeres em casa, abre mão do cuidado da sua família, abre mão do lazer, de se divertir, de viver, de aproveitar a sua família. Existem coisas e coisas, prioridades, é claro, o reino de Deus é prioridade, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, gente. De que adianta ser extremamente religioso? De que adianta ser o crente do mês? De que adianta estar assim com o pastor, mas em casa dar um péssimo testemunho? Um péssimo. Então cuidado, tem muita gente queimando a fé, negando a fé e perdendo a oportunidade de dar testemunho, porque trata mal os da família da fé, os da família de casa mesmo, melhor dizendo, como diz Timóteo, que a gente deve cuidar de todos, mas aquele que não cuida dos seus, nega a fé, certo? 1 Timóteo 5,8, vou ler de novo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Então, eu sei que é difícil lidar com família, porque eu tenho a minha é difícil, o senhor também é, mas irmãos, a gente tem que engolir seco e semear sempre aquilo que a Bíblia nos ensina, sempre, a família é prioridade. E claro, em última instância, Deus nos fez uma só família, Deus nos fez um só corpo, onde Ele é o Pai, nós somos os irmãos, e se assim somos, devemos fazer o bem a todos, porque em última instância, somos uma grande família, até que Ele volte para nos buscar. Vou fazer algumas aplicações para terminar. Primeiro, falei muito, só para afirmar, a igreja é uma comunidade diaconal, ou seja, a igreja serve para que possamos servir uns aos outros, ainda que a gente tenha diáconos estabelecidos, e os diáconos servem para servir, para fazer serviços para a igreja. Essa é a função de um diácono. O presbítero é ensino e pregação, mas essa é a função de um diácono. Isso não impede que todos nós, dentro das nossas possibilidades, sejamos diáconos, possamos servir uns aos outros. Então, a igreja, ela compartilha bênçãos. Você deve compartilhar com seu irmão aquilo que Deus tem lhe dado. Segundo ponto, o ministro, aquele que ensina, aquele que instrui, aquele que prega, deve ser honrado e sustentado pela igreja, sem ganância por parte do ministro e sem pondurismo por parte da igreja. Terceiro ponto, há dois tipos de semeaduras. Falamos aqui, ou você semeia para a carne, ou você semeia para o espírito, e automaticamente há dois tipos de colheita: ou você vai colher corrupção, ou você vai colher vida eterna, ou você vai colher eternidade longe de Deus, ou você vai colher eternidade com Deus. Quarto ponto, lembrando, nessa questão da semeadura e dessa questão de fazer o bem a todos, lembremos das palavras de Jesus. Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, em Mateus 5, porque alcançarão misericórdia. Então, isso está na sequência de fazer o bem. Se o próprio Jesus disse que nós somos bem-aventurados, vamos manter esse pensamento. E o último, o amor de Deus ultrapassou todas as barreiras para nos salvar. O nosso amor deve ultrapassar todas as barreiras. Porém, entretanto, todavia, principalmente aos da família da fé, principalmente aos de casa. Então, o nosso trabalho começa aqui, o nosso trabalho começa em casa, e depois a gente começa. É muito feio, né? E eu sei, e eu falo isso com muito cuidado para que amanhã depois não seja eu, mas é muito feio quando você escuta algumas famílias falar assim: ah, meu pai trata melhor o pessoal do futebol do que o pessoal aqui de casa. Ah, minha esposa trata melhor as amigas lá do salão de beleza do que o pessoal de casa. É muito triste quando a gente escuta isso. Ah, fulano é simpático. Eu sei porque eu tenho um exemplo desse na minha família. Fulano é simpático com todo mundo, mas quando está entre família, ele não é simpático, ele é mal-humorado, ele é uma pessoa dura. Então é muito ruim isso. Então, o amor de Deus ultrapassou todas as barreiras. O nosso amor também deve ultrapassar. A gente deve fazer o bem a todos. Devemos ter bom relacionamento com todos. Mas o nosso trabalho começa aqui. Nosso trabalho começa em casa. Uma vez que fizermos isso aqui, fizermos isso em casa, aí vai ser natural. Vai ser natural. Mas cuidado, como eu disse, muitos crentes têm escorregado nisso, dado mau testemunho e negado a sua própria fé. Porque tem um parente difícil, tem um parente complicado, e eu sei porque na minha família também tem, mas que Deus nos dê graça e nos ensine a fazer aquilo que a palavra dele manda. Amém, queridos? Vamos terminar?